Boa noite, prof. Boa noite. Boa noite, professora. João Carlos. Boa noite. Tá tudo Boa noite, bem? João Carlos. Tudo bem? Estava falando com o microfone fechado. Como é que é? Eu estava falando com vocês com o microfone fechado. Consequências do dia, né, prof? Consequências. Ah, mas tá tudo bem. Como é que foi o dia hoje? Foi tranquilo? Tranquilo. Eu tenho uma rotina bem pesada. Eu tenho só 26 turmas na outra escola. Ai, variedade. Presencial já? A gente vai. Meio termo. Tem os meus presenciais, tem os online. Mas Mas tu acha que presencial é melhor, né? toda a vida. Quero ver se eu conheço vocês pessoalmente. Até o final do ano, vamos ver se liberar, nós voltamos para a escola. Olha, prof, o convite está feito, né? Pelo menos na formatura tu vai. Eu sou um cara humilde. Qualquer R$1.000 tu dê lá pra gente tomar um trago, tá tudo certo, sabe? Nossa! Eu acho que o pessoal aí também tá tudo de acordo. R$1.000, né? Nesse país, a professora... Não, sem choradeira, né, prof? Pô, fala sério. Não, eu vou ajudar. Não, e eu não quero te mentir, né? Porque eu não sou, como é que se diz, dedo duro, mas pelo que a Ju nos falou aí, a escola em Viamão que melhor paga é a dela, né? É a Micros e Metros. Então, acho que... Não, tem os bons e tem os contras. Tem mais contra, mas a escola... Não dá. Dá para viver bem. Depende só administrar. Ah, então, prof. Bota, final de ano, se tu não abrir a mão, pelo amor de Deus, o que tu vai pedir pro Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa, professor? Tem que... Então, né? Eu já decidi que eu sou eterna criança. Eu me contento com pouco. Mas podem ter certeza que eu vou estar lá com muito orgulho, prestigiando vocês e vou levar uma lembrancinha assim. Ah, então tá valendo. Então tá valendo. Não, deixa eu trago por minha conta, então. E aí tu bebe água só, né? Refrigerante, né? Sim. Ah, não, então tá. Ah, não. Vai que depois o cara, depois de eu tomar 2 caixas de cerveja, começa a ficar meio tonto, né? Aí eu vou falar algumas frases lá incorretas, só ficar bravo, se nós não aprendeu nada. Não, eu tô como amiga de vocês, não vou corrigir, não precisa. Não precisam ficar preocupados. Então tá certo. Tá, galera? Então vamos começar aí. Boa noite, a nossa última aula de língua portuguesa, tá, pessoal? Temos aí determinado horário agora, ainda, tá? Vou fazer uma retomada com vocês de todo o conteúdo visto, e até o final da noite vai ser encaminhado ali. Eu vou encaminhar, vou colocar o anexo ali da prova para vocês fazerem, tá? Então, vocês vão ter a realização aí da prova e até amanhã vocês têm que me entregar ela, tá? Vocês podem, mesma coisa, vocês podem enviar pelo e-mail da escola e a escola me repassa, ou vocês podem mandar para o meu e-mail também, tá? A correção será feita, certo? Alguma dúvida em questão da prova ou tranquilo, tá? Alguém tem alguma dúvida? Acho que por enquanto não. Vamos ver. Então, retomando então com vocês, o que vai... O trabalho, na verdade, ele já era para ser entregue até sexta passada, mas tiveram alunos que vieram falar comigo no privado, né? Conversando ali, eu sou bem acessível, é só vocês conversarem comigo e podem me enviar daí, tá? A gente pode conversar ali no privado, tá? Quem não fez a entrega ainda do trabalho, tá? Então, referente à prova, o que vai cair na prova, tá, galera? Vai cair regência nominal e verbal, tá? Concordância nominal e verbal também, tá? Crase, pontuação e o texto dissertativo, tá? Acredito que o texto dissertativo não vai ser tudo, a prova toda vai ser objetiva, tá? Só de marcar.
E vai ser alguma pergunta relacionada com algum tipo, né? Especificando ali uma característica do texto dissertativo, tá? Então, só esse ponto desse conteúdo que vai ser especificado ali. Vai ser uma ou duas questões sobre ele, tá? O resto vai ser sobre o conteúdo mesmo visto, tá? Então, vamos lá fazer uma retomada, uma revisão. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, quando a gente falou aí, quando nós falamos, né? Deixa eu só adicionar o pessoal que está chegando ainda. Então, de novo, tá? Concordância nominal e concordância verbal, tá? O que é a concordância verbal, tá? A concordância, ela tem que, já diz, concorda, tá? O verbo e o sujeito, eles têm que estar sempre ligados, tá? Eles têm que concordar, eles têm que conversar a mesma linguagem, tá? Qual é a linguagem que eles têm que conversar? Eles têm que concordar em número, então, plural, se for tudo em plural, é plural, né? E a pessoa. Então, o verbo e o sujeito estão ligados na concordância verbal, tá? Então, o verbo, ele sempre concorda com o sujeito. Ó, como, por exemplo, assumo os meus inúmeros erros e assumimos nossos inúmeros erros. Na frase assumo ou assumimos, eu não tenho identificado ali o sujeito, né? Ele tá ali, um sujeito oculto, mas que eu consigo perceber que quando eu pronuncio, quando eu falo, eu tô, no primeiro exemplo, eu tô falando eu, do sujeito eu, né? Eu assumo, eu não consigo botar no singular, né? Então, eu assumo os meus inúmeros erros. Nós assumimos nossos inúmeros erros. Então, essa é a concordância verbal. Essa é o que eles têm que concordar, né? Ó, no primeiro exemplo, o sujeito da primeira pessoa é o eu. E no segundo exemplo, o sujeito da primeira pessoa é o nós. Então, esse verbo, ele tem que... Eu não posso falar assumimos, né? E tá ali o nós, assumimos, nós assumimos, né? Eu não consigo, eu preciso concordar para fazer tanto o entendimento da frase como o acerto correto da organização da frase, da construção, tá? Que nem no exemplo de toda pessoa sensata assume os próprios erros. Ó, tá no singular e depois tá no plural, o exemplo. Opa. Tá? Então, o sujeito ali no toda pessoa sensata, ó, assume, né? O sujeito está na terceira pessoa do singular, ele, né? Toda pessoa sensata, ele assume os próprios erros, né? Como eu não vejo ali o sujeito, mas eu identifico na hora de ler. Pessoas sensatas assumem os próprios erros, eles assumem, né? Então, o verbo ele tem que concordar nisso. Qual é a regra básica de uma concordância verbal, tá? Então, o sujeito ele é composto e anteposto. Então, vem antes e depois ao verbo, tá? Então, a concordância ela faz o plural, ó. Pai e filho conversaram longamente. Pais e filhos devem conversar com frequência. No primeiro, o meu verbo ali são duas pessoas, né? E no segundo também. Então, ele precisa concordar esse verbo, ele precisa fazer o sentido de que se é uma pessoa ou mais de uma, tá? Regras básicas, então, de uma concordância verbal, tá? Ó, faltaram coragem e competência. Faltou coragem e competência. O verbo, ele também pode conversar no meu entendimento da frase, né? Quando eu falo faltaram coragem e competência, eu tô falando ali das duas separadas. Agora, se eu quero falar que faltou uma coisa só, ligadas, que foi
dois adjetivos, coragem e competência, também posso falar faltou. Pouco falaram o presidente e os ministros e pouco falou o presidente e os ministros, também tá certo, né? Aí vem do meu entendimento também da concordância verbal do sentido da frase. Porém, quando ocorre a ideia de reciprocidade, no entanto, a concordância é feita obrigatoriamente, tá? Aqui, quando eu tenho a ideia de que os dois ambos são no plural ou singular, aí sim a concordância ela tem que ser obrigatoriamente no plural. Abraçaram-se. Quem se abraçou? O vencedor e o vencido. Ofenderam-se. Quem ofendeu? O jogador e o árbitro. Daí precisa estar no plural. Agora vamos praticar um pouquinho aí, então, ó. Nós vamos substituir os asteriscos das frases seguintes pela forma apropriada do verbo. Então, a gente vai ver a concordância verbal. Jogadores e torcedores, os verbos estão entre parênteses ali para nós colocarmos ali corretamente. Jogadores e torcedores depois do jogo. Como é que fica esse discutir? Podem participar aí. Discutiram? Isso, discutiram, né? Aqui a gente também entra com uma concordância que é o discutiram com a o tio e o discutiram com a AM, tá? Como o AM é passado, tá? E o a o tio discutirão é futuro. Então aqui discutiram, né? Com a AM aí no final. No segundo, ó, jogadores e torcedores depois do jogo. São duas frases parecidas, né? Jogadores e torcedores discutiram depois do jogo. Discutiram jogadores e torcedores depois do jogo. A minha nomenclatura, a minha frase, ela fica igual, ela só mudou a ordem. Mas o meu entendimento fala que precisa ser no plural, porque eu estou falando de jogadores e torcedores, tá? A mesmo exemplo ali, ó, meus filhos e eu a Portugal nas próximas férias. A Portugal, meus filhos e eu nas próximas férias. Na número 3 ali, eu botaria meu filho e eu iremos a Portugal nas próximas férias. Iremos, porque, ó, nós, na número 4, tá um sujeito oculto, mas tá me dizendo que somos nós. Iremos a Portugal, meus filhos e eu nas próximas férias. E a Portugal, eu e meus filhos nas próximas férias. Irei, porque aí tá falando que eu irei a Portugal. Não ali dos filhos, né? Não tá ligado com os filhos nas próximas férias, e sim ao lugar, tá? Então tem diferença. Quando a gente está falando de nós iremos, aí eu vou botar ali iremos, mas quando eu vou a algum lugar, né? Aí fica irei. Então, o que eu quero mostrar aqui nesses exemplos para vocês, tá? Que o verbo, ele tem que concordar e fazer o entendimento da frase também. Ele não concorda só com o sujeito, mas ele concorda aonde ele está localizado. Por exemplo, na 6 e na 7, tu e teus amigos são eles das assembleias. Então, eles devem participar. Tu e eu devemos participar das assembleias, né? Porque no primeiro, no número 6, tu e teus amigos somos nós. Nós devemos participar da assembleia. Eu preciso fazer esse entendimento do sujeito. O verbo tem que estar, concordância verbal é o verbo ligado com o sujeito, tá? Já na 7, tu e eu, nós devemos participar das assembleias. Certo? Daí aqui...
Também a número 5, ela permite entender como vós deveis a Portugal, porque Portugal a gente também pode colocar a forma coloquial de país, né? Mas aqui está a resposta. Tá? Então, a gente tem que cuidar. A número 1, a número 2, todas foram em duplas ali as frases, ó, com o mesmo verbo, só que o que eu tenho que cuidar? O sujeito. Uma frase, ambas são as mesmas coisas, são os mesmos entendimentos, só que em colocações diferentes e entendimentos diferentes, que o verbo pode vir a mudar ou não, tá? Então, também se faz um entendimento a concordância para concordância verbal. Então, quais são os casos do sujeito simples que merecem destaque, tá? Quais aí as frases que precisam ser ligadas quando tem mais de um sujeito ou não? Eu tenho um exemplo ali, ó. A maioria dos jornalistas aprovou ou aprovaram a ideia. Então, quando o sujeito formado por uma expressão partitiva, parte de, uma porção de, né, em quantidade, tá? Ela seguida de um substantivo, um pronome no plural. O verbo fica no singular ou no plural. Eu tenho essa opção. Eu posso dizer a maioria dos jornalistas aprovou ou aprovaram. A língua me permite fazer essa troca, tá? Na concordância verbal aí. Também eu tenho aqui o mesmo procedimento, ó, nos casos coletivos especificados, né, ó. Na primeira, é a maioria dos jornalistas, não está me especificando. Por isso, eu posso dizer aprovou ou aprovaram. Um bando de vândalos destruiu ou destruíram. Não sei a quantidade, tá? Então, quando a concordância estiver ali que eu não souber a quantidade, né, o meu sujeito não for determinado, aí o meu verbo ele pode ser flexionado, ele pode ser uma coisa ou outra, né? Então, por isso que eu posso dizer um bando de vândalos destruiu ou destruir um monumento. Tá? Os nomes próprios também, eles acontecem de colocar ao plural ou não, ó, os Estados Unidos determinam, Minas Gerais produz, né? Então, eles também têm essa flexibilidade, tá? Então, a concordância verbal é o sujeito concordar com o verbo, tá? Já a concordância nominal, ela se ocupa com a relação entre os nomes, entre a classe de palavras, tá? O substantivo, o adjetivo, pronome, artigo e numeral. Concordância verbal, ela me faz o sentido do meu plural e do meu singular. Já a concordância nominal está preocupada com o sujeito. Então, a concordância verbal aí, a regra básica dela é que elas atuam aí elas têm que concordar com o gênero, número e grau. Os dois vão trabalhar o plural e o singular. Ó, suas mãos frias denunciavam o que sentia naquele momento. Tá? Então, tem que concordar com o verbo sujeito. Certo? Aqui eu tenho mais um pouquinho um exercício falando sobre essa concordância. Ó. Complete as frases seguintes com a forma apropriada do determinante colocado entre parênteses. Indique os casos em que mais de uma concordância é possível. Ó, ela adorava usar óculos. Escuros ou escuros? Já estive em todos os países latino-americanos. Atitude e comportamento são deploráveis. Sua, o seu. Então, o que acontece aqui? Ó? Concordância nominal, ela precisa ver o adjetivo ali, se concorda em número, gênero ou grau. Feminino, masculino, plural, singular. No 1, ela adora usar óculos escuros. Porque está falando do escuro, do óculos. Então, é um adjetivo do óculos. Se o óculos está no plural, também. No número 2, já estive em todos os países latino-americanos. Por quê?
Latino é adjetivo, mas está falando que são países americanos, né? Então, latino como adjetivo ali, ele não ganha o plural. Na 3, atitude e comportamento são... A atitude é feminino. Então, sua atitude e comportamento são deploráveis, porque eu estou falando de duas coisas. Já o mesmo exemplo, mudando um pouquinho, comportamento e atitude. O comportamento é masculino, então fica seu comportamento. E atitudes são deplorável, porque aqui eu estou dando ênfase para o comportamento. Por isso que vai ficar no singular. Então, tem que cuidar na concordância nominal o sujeito ali, se é feminino ou masculino, tá? Plural e singular. Basicamente, a concordância nominal e verbal, elas têm que concordar no sentido da minha frase. Tá? Elas precisam, não posso um falar plural, o outro singular, feminino, masculino. Tá, galera? Agora vamos... falar um pouquinho sobre regência. Então, o que é uma regência, tá? A gente viu que a concordância, ela precisa estar ligada direta com as classes gramaticais e o sentido, elas precisam estar concordando em tudo, né? Gênero, número e grau. Já a regência é a relação de dependência entre o verbo ou o nome e os seus respectivos complementos, que são as classes gramaticais que compõem a frase, né? Adjetivo, verbo, artigo, tá? Então, diferente da concordância, é uma dependência, uma classe precisa da outra, né? E na concordância, eu preciso fazer com que a frase ganhe sentido, tá? Então, na regência, eu tenho o termo regente, que é o termo que pede o complemento, tá? Geralmente é o verbo ou o nome, e o termo regido, que é o complemento exigido, é a preposição. Então, termo regente é o que é o sujeito da minha frase, é o que vai coordenar, ele rege. E o regido é aquele que complementa, é uma preposição, né, é um artigo. Então, a regência verbal, ela trata dos casos em que o regente é um verbo, ele que coordena. Tá? Então, conhecer a regência de um verbo consiste em identificar a sua transitividade. Se o verbo é transitivo ou não, se ele sofre flexão, se ele vai mudar ou não. Tá? E esse verbo, ele exige uma preposição. Então, essa preposição, ela também precisa ser empregada corretamente. Então, a regência verbal, ela precisa de um verbo, quem rege é o verbo, e esse verbo precisa de uma preposição. E tem os casos que os verbos são transitivos e os intransitivos. Os transitivos é os que sofrem transição. O verbo ele pode mudar conforme o sentido da frase. E os verbos intransitivos, eles não sofrem flexão, eles não podem mudar. Então, a preposição, que a regência depende dela, tá? Então, a gente já conhece essa classe gramatical, é a palavra que é invariável, ela liga duas expressões, duas frases, tá? E ela se classifica aí entre essencial e acidental. A essencial são as que mais nós usamos, e acidental que a gente pouco usa, tá? Então, quando eu digo ali, ó, prefiro cinema do que teatro, não. Quem prefere alguma coisa a outra. Então, a frase ficaria correta se eu dissesse, prefiro cinema a teatro. Tá? Então, a preposição acontece que se ela é mal empregada na frase, acontecem equívocos na nossa língua. Tá? Ó, fulano namora alguém, não com alguém. Não tá certo. Eu digo, fulano prefere algo a algo,
não há algo do que algo. Fulano assiste alguém, mas ele pode também assistir a um filme, a uma plateia. Então, o uso da preposição nos faz fazer a compreensão de uma frase a outra. Porque quando eu uso ora, ou, eu estou alternando, eu estou dizendo uma coisa ou outra, então está ligando as duas frases através da preposição. Quando a gente fala ali da regência dos verbos, tem o exemplo de lembrar e lembrar. Se lembra de como? Eu não preciso falar se lembra. Lembra-se como você prometeu, né? Então, esses verbos, eles sofrem flexão para entendimento melhor da frase. Eu não preciso dizer se lembra. Posso dizer lembra-se que eu estou falando estou falando o mesmo sentido da frase, só que usando o verbo flexionado. Então, essa regência verbal me dá, ou que me permite que o verbo seja flexionado, que o verbo possa mudar no sentido. Tá? Aqui nós temos outros exemplos. E a regência nominal. Tá? Então, a regência verbal é o verbo que está ligado com a preposição. Já a regência nominal, ela trata da relação entre o nome, o substantivo, o adjetivo e o complemento dele. Tá? Então, complemento nominal. Então, a regência nominal está ligada com o nome, o substantivo, o adjetivo ou o advérbio. Na regência nominal, não há tantos desencontros entre a norma culta e a popular, tá? Porque quando a gente está vendo regência, concordância, nos sugere que nós levamos a norma culta a sério, né? Então, aqui já na regência, ela nos permite um pouquinho mais de flexibilidade. Por isso, pode-se confiar na intuição de algumas expressões, tá? Então, ali tem um quadro com alguns nomes e suas regências mais comuns, né? Então, como a regência ela precisa da preposição, tem algumas preposições ali que elas já são usadas com mais frequência, né? Como com acessível, adequado, contra, né? Então, essas preposições, elas ganham significado, né? Então, que elas nos permitem a ter mais de um significado para elas. Então, o que é inadequado ali, A nível de essas expressões, eu não consigo, a preposição, ela me dá mais o entendimento. Então, eu não posso falar a nível de, à medida em que, ao mesmo tempo que, em que, apesar que. Né? Então, adequado, em nível de, na medida em que, ao mesmo tempo, apesar de que, de modo que, em longo prazo, em via de, a ponto de, uma vez que, né? Eu não posso falar de vez que, eu falo uma vez que, ao ponto de também não falo, eu falo a ponto de. Então, essa regência, ela me permite que essas preposições façam sentido na frase, mas de uma forma correta. Tá? Então, olha só, exemplos inadequados nessa regência. Susana continuava a dizer que namorava com Mário. Inadequado. Por quê? Susana continuava a dizer que namorava com Mário. Eu preciso botar o Mário ali. Né? Susana continuava a dizer que namorava Mário. Não preciso com o Mário. Preposição, ela não precisa me ligar ali, porque já tem uma preposição que para dizer com quem. Meus pais não suportariam se eu repetisse de ano. Inadequado, ficaria melhor. Meus pais não suportariam se eu repetisse o ano. Então, o uso da preposição na regência, usado errado, perde o sentido da frase. Tá? Então, erros de português aí, sem erros de português, em vez de, ou ao invés de, o invés, ele significa no lugar de. E ao invés de, significa o contrário de. Então, tem que cuidar, porque o significado muda e muda toda a frase. Posso falar mais ou mais?
O mas indica oposição. Vou fazer o trabalho, mas eu não gosto dessa matéria, né? Então, ele me indica ali oposição a alguma coisa. E o mais indica quantidade. Né? Mais que um aluno, essa turma tem mais que 30 alunos. Então, tá me indicando a quantidade que eu quero falar, tá? E também é quando a gente fala em regência, o C ali, que a gente pode usar antes da frase, ela tem que ser colocada, dependendo do gênero, ela é colocada depois. E o lhe, a mesma coisa, né? Para a gramática normativa, o pronome lhe não deve ser empregado com verbos que não pedem a preposição a. Então, por exemplo, você foi lá, o que ele lhe disse? O que ele disse a você? Né? Então, o verbo dizer, ele pede a preposição a, porque eu digo a alguém. Né? Então, você foi lá, o que ele lhe disse? O que ele disse a você? Então, são alguns verbos que eles precisam sofrer essa flexão, ou eles precisam uso da preposição para fazer o melhor entendimento. Tá? Então, a regência e as concordâncias, elas precisam estar ligadas com o verbo, o sujeito e a classificação das palavras, tá? Então, tem que tomar cuidado aí. Pontuação, então, né? Falamos de todas as pontuações, eu foquei um pouco na crase, tá? A crase é a mais usada, a vírgula também, né? Então, eu trouxe uns exemplos aqui de pontuação. Marque a alternativa correta em que a pontuação tenha sido feita de acordo com a norma culta. Tá? Eu tenho ali, ó, ainda não encontrei, não posso, portanto, marcar o jantar. Tudo era permitido no mosteiro, ou melhor, quase tudo. Levarei a mercadoria, mas não posso pagá-la à vista. A mim, me acusam ainda de ingênuo. Qual será dessas alternativas que está correta com a pontuação de acordo com a nossa norma? Nós vimos aí ponto e vírgula, vimos bastante o uso da vírgula. Qual que vocês acham aí que pode ser a resposta correta? A B. A B, tudo era permitido no mosteiro, ou melhor, quase tudo. Vamos ver ali, ó. A B, quem falou a B tá certo. O que acontece ali, ó? A opção B, a vírgula, tá isolando um termo da natureza explicativa, tá? Então, as outras, a letra A, as outras alternativas, a letra A, a letra C, a letra D, tá? Não está explicando. Lembra que eu expliquei para vocês que a vírgula entre duas palavras, duas expressões ali, elas divididas, elas me dão a ideia de explicação, explicativo, né? Eu não posso usar na letra A um ponto e uma vírgula e a vírgula, né? Porque o uso correto da vírgula são entre duas aí para fazer uma explicação, tá? Na letra C eu não posso porque não vai vírgula depois do mais, vai antes, tá? E na letra D também, porque me corta bem ali na preposição, ó. A mim me acusam ainda de ingênuo. Eu não posso cortar uma classificação, um adjetivo bem no meio com a vírgula, tá? Vamos ver a próxima. Assinale a alternativa em que ocorre o erro da pontuação também. Aqui agora a gente tem que achar aqui ocorre um erro. Cadê? Manuel Padeiro quebrou a perna e não veio hoje. Alguém concorda? Eu acho que é D. O uso da vírgula, né? Ó. Há erro na frase B, tá? A D, eu só vou pedir para fechar o áudio para vocês poderem me ouvir bem, tá, galera? Ó, a D, ela tá certa, tá?
Porque eu vou... lembra que eu expliquei que o uso da vírgula para também destacar uma característica, tá? O Manuel o padeiro, eu estou botando entre vírgulas para identificar e exaltar ali que ele é um padeiro. Lembra lá que a gente usava o uso da vírgula também para identificar ou para destacar uma característica do sujeito, tá? A B tá errada, porque eu não posso, tá? Colocar uma vírgula, ali tá a explicação, ó. Não se separa sujeito do verbo, tá? Na semana passada, os meninos deixaram, olha só, o deixaram lá, o verbo está separado, os meninos, da primeira frase, então aquela vírgula não pode ir naquele lugar. Na semana passada, os meninos deixaram seus brinquedos no parque. Daí sim, vírgula pode vir depois do verbo. Ela não pode separar os verbos e os sujeitos. Tá? Vamos mais uma aí. Sinale a alternativa em que a pontuação esteja correta. Ninguém sabe a resposta dessa? Eu acho que a A tá certa. Alguém? O colega já nos contribuiu. Alguém mais? Ó, a certa seria a letra D, tá? Por quê? O reitor... eu só vou pedir para fechar o áudio, pessoal, para vocês poderem não escutarem meu eco aí, tá? Então, a pontuação proposta para a frase transcrita é a letra D, está correta. Por quê? A letra D, ela faz a colocação da frase ali, do uso da vírgula no lugar correto. A letra A, quero que, cortou no meio do verbo. Então, não pode. Letra B, o reitor daquela famosa universidade italiana também cortou no verbo. Ao chegar a, ficou separado. Letra C, a gente viu que vai vírgula quando é nome e endereço de lugar, né? O endereço vai a vírgula ali. São José dos Campos, vírgula, separa a data e o ano, tá? E a letra D, então, é a correta. Ele não virá hoje, não contém, portanto, com ele. Não contem com ele, desculpa. Não contem, portanto, com ele. Então, ele está me dando a pausa, está me explicando por que ele não vem. Então, a vírgula vai em frases que são explicativas. Tá? Já tirei 0 nessa. Não, só não esqueçam assim, ó, vírgula, tá? O uso da vírgula. Ela não pode separar verbo, tá? Ela é usada para separação de data, tá? Ela vem na separação para explicar algo, tá? Ela vem para determinar ou destacar um adjetivo. Por exemplo, João, o professor, não veio ontem, né? Então, vem aí, essas são as regras básicas da vírgula. Porque quando tu trabalhou a pontuação, tu detalhou mais a vírgula, porque os outros pontos, os outros sinais de pontuação, a gente vai tranquilo, né? A gente sabe identificar. Só que a vírgula, ela tem essas diferenças aí, né? Tem esses detalhes aí. Agora, a gente tem que achar a frase que tem a pontuação errada. Letra D. Alguém mais? Acertaram aí, ó. Por que a letra D? Porque a vírgula está antes do verbo. Isso, não pode fazer a separação do verbo. Conforme a gente vai fazendo os exercícios, depois a gente consegue identificar, né? Porque a gente vai exercitando. Tudo bem. Já recuperei meu 10.
Vamos identificar o erro de pontuação. O que vocês acham? Identifique o erro de pontuação. Letra D? Os soldados agacharam-se e ele saltou. Mais alguém? Letra C. Letra D. D. Eu acho que é a C. Tá, vamos ver aqui. Está incorreta a alternativa B. Por que será que é a alternativa B que está errada? Errei. Seria uma exclamação, né? Mas é um ponto, né? Isso, é a letra B, eu só vou pedir para vocês fecharem para eu poder dar a explicação para vocês, tá? O erro de pontuação. O A, diga-me quantas horas são, né? Por mais que ele seja... Aqui eu estou procurando o erro, né? Na letra A, eu tenho ali que me faz meu entendimento que pode ser uma interrogação, mas não é. Só quero saber, diga-me quantas horas são, né? Então tá ok aí. A letra C, os soldados agacharam-se e ele soltou. Por que ali eu tenho a separação da vírgula? Porque ali o verbo tá lá no final. Então eu posso dar esse descanso e falar: os soldados agacharam-se, até porque o verbo agacharam, agachar é o verbo, né? Então eu posso fazer separação depois do verbo. As nuvens, as folhas, os ventos não são, então eu estou enumerando, pode, vírgula. Maria, venha cá. Eu posso botar um ponto final. Não, o ponto exclamação é quando eu quero fazer mais uma reclamação, expor uma opinião, né? Então, Maria, venha cá, ponto. Vai um ponto final ali. Tá? Vamos mais uma. Mais um erro de pontuação. E aí, qual será que é que tem o erro de pontuação? Eu acho que a letra D. Íamos muitas vezes ao circo. Não precisa ter 3 vírgulas aí. Íamos. Eu acho que é a D. Tá, alguém mais? Eu acho que é a D também. Eu também vou na D. Vamos todos juntos, ó. Posto que não se separa sujeito de verbo por vírgula, está incorreta a frase na alternativa A, tá? O que me determina Que horror! o que determina a vírgula não é, ó, lembra lá que eu falei? Não precisa ser excesso de vírgula que vai tá errado, ou a vírgula é a que me dá fôlego para respirar. Lembra lá na aula que eu expliquei? Ali a D pode acontecer, ó. Íamos muitas vezes. Lembra que eu falei para vocês que o adjetivo, a vírgula, ela pode destacar o adjetivo. Muitas vezes está fazendo a função de dar uma intensidade de como que nós íamos. Aí é a interpretação, tá? Então, ali a vírgula está me dizendo como que eu ia muitas vezes ao circo. Por isso que a eu realmente, ó, o sujeito está separado do verbo. Então, essa está errada, tá?
Lá, os garotos admirados riam muito. Também estou destacando o adjetivo ali, admirados, como é que esses garotos estavam. Apesar da chuva, fomos visitar o rio, né? Então, ali também, o apesar da chuva, fomos visitar o rio. Lá o verbo tá, visitar, tá tranquilo, eu posso fazer, porque eu estou destacando outra coisa aí que não seja o verbo, tá? Então, não esqueçam, a vírgula ali, ó, a gente não separa o sujeito do verbo por vírgula, tá? Mais uma. Qual é que está errada? Alternativa C. Que ainda mais. Vamos ver se a colega que falou da alternativa. Ó, posto que não se separa verbo do complemento, a incorreta é a letra C. Foi a que a colega falou, né? Obrigada. Carlos. Isso aí. Ó, Carlos, você assistiu? O verbo não pode ser separado nem do complemento nem do sujeito. Então, você assistiu, ó, não precisa aquelas vírgulas ali, né? A letra A, ó, tá certa, recolheu as provas, saindo a seguir. Se permitirem, voltarei, né? E a mim, não me disseram nada. O a mim ali, ele tá separado do sujeito, mas ele tá, como ele tá negando o não ali, ele nos permite botar a vírgula, porque ele quer explicar, né? A mim, não me disseram nada. Então, eu tô fazendo uma frase explicativa, por isso vai haver. Deixa eu ver essa aqui. Agora, em relação ao uso dos sinais de pontuação, é correto afirmar o quê? Quais dessas aqui, quais dessas alternativas, dessa alternativa está certo? Nós estamos já com o nosso tempo esgotado. Vou fazer com vocês, ó. A letra A, fala-se hoje inteligência televisual das crianças. As aspas indicam citação, tá? Letra B, levando-se o estresse precoce, insônia, diarreia, pavor, os parentes introduzem uma explicação. Letra C, dependentes da família, da droga ou de amizades que são cúmplices enveredadas obscuras. O travessão indica mudança de interlocutor. E minha geração educou-se nos anos 50 em Belo Horizonte. Ensino clubes, as vírgulas separam uma aposta. Tá? Aqui a gente colocaria a letra B, que está correta, tá? Porque a letra A, as aspas não indicam citação, tá? As aspas indicam alguma observação que eu quero falar. Na letra C, o travessão indica mudança de interlocutor, não. Ela narra ali uma fala do personagem, né? Na letra D, as vírgulas separam o aposto, não também, tá? Elas não separam. E ficou a letra B, os parentes introduzem uma explicação. Os parentes aí vão explicar algo que eu estou falando, como na letra B, levando a usar o estresse precoce. Qual é esse estresse? O que dá esse estresse? Insônia, diarreia. Então, o parentes introduz uma explicação, certo? Vou falar bem rapidinho da crase, senão vai acabar o nosso tempo aqui. Deixa eu ver aqui. Tá? E por último, então, a gente vai dar uma faladinha na crase. Qual é a noção da crase, então?
tem a preposição aí, ó. Vamos falar da crase. A preposição, então, é a que faz a ligação, ela faz a ligação entre duas expressões, entre duas frases, tá? O artigo, então, duas junções de artigo, elas nos permitem ver se a crase vai ou não. Ó, vou para o escritório, vou ao escritório. O que eu tenho que ver para ver se vai crase, tá? Se a palavra, o sujeito é feminino ou masculino. Porque se eu falar vou ao escritório, eu faço a combinação vou ao escritório, né? Agora, vou para a escola e vou à escola. Quando eu pego o artigo mais o feminino da palavra ou masculino, vai crase. Porque eu não vou falar vou à escola, eu vou à escola, vai crase. Tá? Então, a crase é a fusão de uma preposição e um artigo. Para não ficar duas, elas fazem a junção e vira uma crase. Ó, vou para a feira, vou à feira, não posso falar. Então, o que eu faço? Eu junto um artigo e o feminino, né, ou masculino, e formo a minha crase. Um artigo e uma preposição formam uma crase. Vou para o clube, vou ao clube. Vou ao clube, não vai crase. Então, isso não falha, tá? Ó, vou para Roma, vou a Roma, vou a Roma. Como não tem a junção do artigo e da preposição, eu descubro que não tem crase. Então, eu vou colocar crase quando faz a junção de artigo e preposição. Venho de a Bahia, não fica igual. Então, venho da Bahia. Vou a Bahia, vou a não falo. Então, eu vou à Bahia, craseado. Tá, galera? Basicamente, então, o conteúdo é esse aí que vai cair na prova. Eu tentei resumir para vocês, tá? Dar os principais macetes aí para que vocês possam fazer a prova, ok? Até o fim da noite vai estar disponível para vocês. Vocês têm até o fim da noite. O Thelmo quer perguntar alguma coisa? Não. Desculpa aí, pode. Então, vocês têm até o final da noite, o fim da noite de amanhã, para me enviarem as provas. Tá, galera? Assim que eu colocar ali no grupo, vocês já podem estar fazendo. Se quiserem me enviar ainda hoje ou amanhã, fiquem à vontade. Alguma dúvida, me perguntem. Para o seu e-mail também. Pode ser para o meu e-mail ou para o e-mail da escola que eles me encaminham. A escola também me passa os trabalhos ou as provas que vão para eles lá, que vocês enviam. Ok. Tá, galera? Vai acabar o tempo aqui. Então, qualquer dúvida também podem me chamar ali, perguntar, exercício, trabalho, tiver dúvida. Só não posso responder na prova. Daí a prova, eu não posso dizer qual é a resposta. Não, daí se vocês conseguirem entender o que eu expliquei, senão é um tiro no meu pé, né? Eu não passar e vocês não entenderem, aí eu consigo ajudar vocês. Tá bom, galera? Fiquem uma boa noite, façam calma a prova, né? Vai estar bem boa de fazer, certo? Qualquer dúvida, me encaminhem, tá bom? Boa noite. Boa noite.